eu espero que eu já preparei isso, mas se não, eu faço outra coisa. É porque durante a semana a gente está intensa. Bom dia, Rebeca. Bom dia, pessoal. Bom dia. Becky, já. Bem. Graças a Deus. Todo mundo... Bom. Bom dia, Marcão. Bom dia, Edu. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar. Isso. Você tá Rebeca, na casa de praia ou no apartamento? Não, estou em Itacoatiara. Aí vem vantagem. Aí é muito bom ver o sol, tem um quintalzinho, né? Muito bom. O que é isso? Eu estou com minha filha que teve neném. Tem um mês. Que legal. Muito bom. Então, eu estou curtindo a avó integrando. Muito isso bom. Aí. Parabéns. Sua mãezinha tá aí, ó, maravilhosa. Bom dia, mamãe. Oi, amor da minha vida. Tudo bem, querida? Beleza. Bom dia, paz do Senhor. Papai tá escutando música. Sumiu. Tá botando a aula ali do lado. O sol já está entrando aí. 7 a 11. Beleza. 7 a 11? Então ele vai entrar. Eu vou começar então 12. Qual é o número que ele disse? Capítulo 7. Marcos, seu som tá bom aí? Como é que tá? Tudo bem? Estou ouvindo bem vocês. Mas também ouvindo você muito bem. Deixa eu só ver como é que está aqui o compartilhamento da tela, porque hoje deu uma zebrada aqui no computador, que foi uma coisa de doido. Tá doido. Isso aí criou, solucionou os problemas que você tinha e criou novos que você não tinha, não é isso? Exatamente. A gente não consegue ver o rosto direito das pessoas, né? É porque ele botou a aula ali agora. Mute my mic. Não tá longe? Não tá longe? Eu vou mute my... Jefferson, quando eu compartilho a minha tela aí, por exemplo, agora, aparece eu também ou apenas a tela? Como é que está fazendo isso? Não, você está aparecendo na telinha pequena e na telona está aparecendo aqui os 10 golpes do Eterno contra o Egito. Tá bom. Então é isso aqui. Agora não está ainda em modo de apresentação. Agora está. Agora é perfeito. Agora está em modo de apresentação. Vamos esperar o pessoal mais um pouquinho, né? Isso, vamos esperar um pouquinho. O Eduardo, que está aí com a gente, é um amigo que nós nos conhecemos aí no BlaBlaCar, né, Edu? Foi muito legal. Vou sair de cena um minuto e volto já. Segura um minutinho. Sem problema. E eu me alegro muito aí com a tua presença aqui na classe. Muito obrigado aqui por você estar conosco. Tá bom, Edu? Acho que seu microfone está desligado, Edu. É na telinha interna aqui embaixo. Vê se melhorou, ok? Agora sim está perfeito. Mas eu que agradeço, Jefferson. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Aqui, eu te apresentar você, o Eduardo é um amigo muito bacana, ele é corretor de imóveis, trabalha em São José, São José dos Campos. Mas você está, Edu, em Niterói ou está em São José? Estou em Maricá, estou aqui em Itaipuaçu. Eu não consegui voltar para São Paulo. Fechou tudo, né? Exatamente. Mas semana que vem São José vai abrir. Vai, São José vai voltar à rotina em quase 70%. rapaz, então tá. Isso aí. Bruno, bom dia, tudo bem, querido? Dia. Tudo bem, graças a Deus. Que alegria. Como é que tá a vaquinha mimosa? Tá bem? Tá bem aqui, pô. Tá conseguindo aí viver na fazenda? Que vida boa, hein? Tranquilo.
Isso é bom demais, rapaz. Depois você dá um recado, Bruno, para tua mãe. Uhum. Não esquece, não. A Luzia, que era vizinha de vocês aqui, Sim. ela está um pouquinho chateada, triste, assim. Ela pediu para depois a Lúcia dar uma ligada para ela. Tá bom. Ela falou que gosta muito da sua mãe, sua mãe é muito querida. Então ela está com muita saudade da tua mãe. Pode deixar, eu vou falar com ela. Dá Beleza. esse recadinho para ela aí. Beleza. Bom dia. Bom dia. Ana, bom dia. Ana está entrando, está conectando. Ralderes também. Bom dia. Bom dia, querido Ralderes. Como vai? Tudo bem? Na paz do Senhor. Ai, Acabei de coisa assistir boa. o culto. Bom demais, meu querido. É isso aí. Isso aí. Mais um dia aqui aprendendo um pouquinho de Êxodo, né? Vamos lá. Ah, maravilha. Você está bem? Está tudo certo, querido? Estamos aqui, firme, forte, resistindo. É isso aí, é isso aí. Você já montou um Internet Service Provider aí na praia, não? Não, Do jeito que você conhece telecomunicações, para você é fácil. Tá dando para ver aqui, Marcos, o teu desktop, tá? Eu sei. Não, problema não. Eu só estou querendo mandar logo e-mail para você com o PDF da aula, Tá bom, para você acompanhar aí também. tá bom. Edu, só para você que está chegando agora, né, dar uma contextualizada, a gente está estudando aqui nessa classe o livro de Êxodo, tá? Certo. Então, hoje nós vamos, a partir do capítulo 7, nós vamos dar continuidade ao estudo que a gente vem aí semanalmente, todo domingo aí, indo lá, capítulo a capítulo no livro de Êxodo. Então, você vai pegar já nas pragas, você já vai no gran evento aí, né, que ocorreu, né? Tá bem na prática, né? Rapaz, quase isso. Mas muito bom mesmo. Eu não sei quantas letras tem Covid, vamos ver, ó. COVID, Covid. 5, 19 mais 2, então tem 7, né? 7 pragas, falta 3. Não, tá bom, né? Tá bom de praga. Tá bom. Isso aí. Ana, bom dia, Ana. Oi, queridos, bom dia, tudo bom? Que bom. Jefferson, me confirma seu e-mail, por favor. Jefferson_Ribeiro 2017 @outlook.com. 2017? Já Isso. achei ele aqui. Da Alba. Pergunta aí. Você encaminha, por favor. Tá. Jefferson. Ana, como é que tá a sua mãezinha aí, Ana? Graças a Deus, Jefferson, tá ótima. Tá ótima. Mas ela tá sossegada ou tá querendo rua? Não, ela tem medo, ela tá sossegadinha, tá um mês em casa, de quarentena mesmo. Só quem sai sou eu, vezes por semana, para ir ao mercado, mais nada. Trabalhando home office, só isso. Meu querido, deixa eu te perguntar uma coisa, Jefferson. Tem um botãozinho vermelho em cima dizendo assim, gravando. Aqui para mim, no meu canto direito. Ué, tá gravando? Tá escrito. Tá gravando. Tá gravando, sim. Porque o nosso querido Léo,
Ah, me disse que ele não tinha habilitado gravação, tá? Aí que para é mim tá uma coisa. gravando. Eu já Tá tentei mostrando que tá gravando mesmo. Está mostrando Eu que já está tentei gravando. desabilitar e não consigo. Você não vai conseguir, porque na Eu não verdade consigo, não. só o administrador consegue. E o detalhe é o seguinte: Tá. se for um hacker, vai ser evangelizado hoje, tá? Então hoje vai ter um hacker, aceitando Jesus. Então, Não brinca não, tem um monte de coisa no computador, no celular, cara. Celular agora é computador, né, cara? Tem senha, tem um monte de coisa. mas ele O vai estar meu também. gravando. O meu Ele vai também, estar aqui, gravando. recording. Ele vai estar gravando o Também, vídeo, né? Albert? Mas Meu também, tá recording, tá? Tá assim, aqui. Esse vermelhinho aí tá recording. Pois é. Impressionante. então, assim, agora eu já não sei dizer se o Léo ativou esse gravando aí ou Esse se comando foi. aí. Esse comando aí está gravando a nossa reunião. Agora eu não sou o administrador dessa conta, entendeu? Quem é o administrador é o Léo. Eu vou reportar isso a ele, mas assim, o pior que pode acontecer é um hacker estar gravando nosso vídeo. Não vão entrar no seu computador nem no seu celular, pelo menos até Então o ótimo, que momento. ele seja evangelizado mesmo. Conheça o Senhor. Exatamente. Então essa Mas será a nossa... muito possivelmente o próprio Léo, que alguém habilitou e acabou não informando. Provavelmente é isso mesmo, tá? Alguém... Então, só para... A Daniela entrou, Daniela Vidal, Daniela Caroline, a Jaque, Sueli, bom dia a todos, hein? Bom dia. Para quem está chegando agora, eu quero apresentar o Edu, que é um amigo, né, convidado aí especial da nossa classe. Eu agradeço pela presença de todos aí, só para estabelecer uma regrazinha aqui, né? Se você quiser falar, você pode levantar a sua mão aqui no Raise Your Hand, ou você vem aqui na reação também, pode sinalizar ali que a gente vê aqui quem precisa falar, ou você pode fazer o chatzinho, né? Que você pode também colocar a sua dúvida ou questionamento aí via chat, que a gente também lê o chat aqui sem problema nenhum, tá bom, queridos? Todo mundo está vendo o vídeo aí do Marcos Simas, né? Sim. Então tá perfeito. A hora que o Marcos quiser começar, acho que a gente já está... Começar, né? Já esperamos 10 minutos, né? Tá bom, né? Acho que já está pronto. Você quer começar aí, Jefferson, uma oração? Como é que você quer fazer? Vamos orar, vamos começar orando. Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por mais um encontro da nossa classe, Senhor. Seja com o nosso querido irmão Marcos, abençoa a vida dele, Senhor, dá luz, clareza, a todo entendimento desse livro tão poderoso, tão especial, que é o livro de Êxodo, Senhor. Que nós possamos crescer como comunidade, crescer como igreja, crescer como classe, que nós possamos saber também que nós não estamos em quarentena, Senhor. Nós estamos unidos em Cristo, porque a cruz de Cristo nos uniu, Senhor. E nós estamos podendo contar uns com os outros aqui. Caso qualquer um dos irmãos aqui precise de um apoio, de uma palavra, de uma oração, saibam também que poderão contar conosco, Senhor. E nós também, uns com os outros, vivendo o cristianismo cristocêntrico. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia a todos. Então, o tema de hoje vai ser basicamente as 10 pragas, né? Conhecido por nós como as 10 pragas, mas quando eu fui fazer uma pesquisa mais
ampla na literatura, para além da literatura mais convencional nossa, e mesmo da nossa Bíblia, a palavra pragas não aparece necessariamente como uma essência do que foi feito, né? Acho que ela às vezes dá um sentido meio negativo, né? Aquela coisa do fulano rogou uma praga contra o outro e tal, e na verdade havia todo um propósito da parte de Deus em relação a todo um movimento didático em relação ao ensino para com o povo hebreu, que na época era chamado de hebreu, né? E vocês sabem que tem 3 terminologias que a gente usa, né? Os hebreus, os judeus e os israelitas. Então, nesse tempo era bem hebreu mesmo. E aí, esses 10 procedimentos da parte de Deus, que alguns autores que eu pesquisei chamam de golpes, não no sentido de golpe, qualquer coisa relativa à política, mas golpe porque realmente foram atitudes da parte de Deus para ensinar 2 povos de uma vez só, né? O Egito, nessa época, já tinha passado pelo seu período áureo do Império, né, que foi aí, dependendo, cerca de 1000 anos antes disso, com outros faraós, mas ainda era uma nação extremamente poderosa, né? Ela tinha mais características de nação do que outros povos da sua época, e basicamente as características que faziam aquele povo ser o que era a sua religião, que se confundia com o seu sistema político, e o seu sistema político se confundia com a sua religião, sistema de poder, sistema religioso, sistema político, né? Naquela época não havia esse conceito que nós temos hoje de religião, como era, né? Era mais uma coisa entremeada ou entrelaçada com a vida. A vida era um monobloco só de religião, política, vida diária. Você não tinha compartimentos do tipo domingo é o dia sagrado apenas e de segunda a sábado você tem a vida profana, né? Você tinha, na verdade, culturas que a religião fazia parte, inclusive, da ciência da época, né? Boa parte do que se era ciência naquela época tinha a ver com religião. Então você estava ali diante, o povo hebreu estava diante de uma nação muito poderosa, de um povo muito poderoso, que era o povo egípcio. Lembrando que esse povo estava banhado ali por um rio que era poderosíssimo, né? Até onde eu sei, é o maior rio da África e um dos maiores do mundo. Então, era um rio muito importante. E água era sinal de prosperidade e vida naquela região, como era basicamente em todas as regiões. E quem conhece um pouco de sítio, fazenda, que está um pouco para além dos hábitos urbanos que nós temos, que a água entra encanada e sai com toda a facilidade, bonitinha, a gente reclama da conta minha conta aqui é 90 e poucos reais. Para aquele povo, a água valia muito, muito mesmo. Para aquele momento, valia muito. Para aquela nação, valia muito. E para as outras nações, valia muito também. Então, o povo tinha acesso a uma quantidade enorme de água, e aquilo criava todo um ambiente imaginário no entorno da água, que tinha a ver com religião, tinha a ver com a vida diária, a provisão da vida diária, tinha a ver com a razão de ser do país, o faraó, os deuses, né, estavam por ali, como nós vamos ver logo a seguir.
Então, a importância do Rio Nilo para aquele povo e para aquela região como um todo era algo extremamente importante. E essa importância do Rio Nilo fazia com que o país se tornasse economicamente, politicamente, geograficamente extremamente importante no seu tempo. E até os dias de hoje, o Rio Nilo tem a sua importância lá na região. Então, a gente tem aqui no Brasil o Rio Amazonas, mas nós temos muitos rios e somos um país extremamente abençoado com água, né? Que nos permite ter uma natureza exuberante. Eu acabei de visitar, quase um mês atrás, as Cataratas do Iguaçu pela primeira vez. Me disseram que estava com a vazão de água baixa e parece que depois que eu voltei, inclusive, fecharam. Mas eu fiquei fascinado com a quantidade de água e dizem que ali estava com pouca água, né? E esse tem sido um dos piores períodos dos últimos mais de 20 anos de estiagem ali na região. Mas eu fiquei encantado com tudo aquilo ali que eu vi, a quantidade, o poder, a força da água, os turistas impressionados com todo aquele poder da água, né? Então, a gente precisa ter em mente que há um ambiente um tanto quanto hídrico em tudo aquilo que estava por ali, né? E é Marcos, claro... só me permite uma interrupçãozinha, só para comunicar uma pequena interrupção, apenas para comunicar que realmente o Rafael de Mira, lá da nossa igreja, está gravando todas as aulas hoje. Ele pediu desculpas, tá? Porque ele não nos informou, e para que todos fiquem tranquilos que não é um hacker dessa vez, tá? Fiquem tranquilos. O Rafael lá da igreja. Obrigado, Marcos, desculpe. Então, assim, só entendendo que aquele povo tinha toda uma espécie de um ganho diferenciado naquela região por causa da água. E nós vamos ver isso logo adiante, quando a gente começar a ver os golpes, né, que Deus dá naquele momento, naquela situação. Outra coisa é que a nação ali, o povo do Egito, era um povo que, por ser muito poderoso, nós devemos lembrar que já estudamos aí nas três últimas aulas, era um povo muito poderoso, mas era um povo que tinha suas divindades e que, ao receber cerca de 70 a 75 cidadãos ali com José, com o passar do tempo acaba se mudando a forma do relacionamento, e aí com a morte de José, com a morte do faraó, então você passa a ter um relacionamento bastante conflituoso, e aí nós sabemos já o que estudamos, né? E Moisés é resultado, inclusive, da sua criação no palácio, de tudo isso aí decorrente da crise que o poder egípcio estava enfrentando juntamente ao povo hebreu. Então, diante disso, você tem um momento de extremo conflito e que Deus resolve fazer a libertação daquele povo, diz, olha, prepare-se porque vocês vão sair daí. E aí, quando você lida com uma nação, com um povo que naquela época estava com a sua religiosidade aflorada, porque é bom lembrar que quando você mistura religião e política, você tende a fazer avaliação daquilo que dá certo, esquecendo daquilo que dá errado. Então, muitas vezes, as pessoas confundem determinados sucessos econômicos sociais com a religião, e as coisas não têm necessariamente a ver. O povo egípcio, naquela época, entendia que sua prosperidade era resultado da sua forma de encarar o mundo e da sua religiosidade. Então, por isso, todo aquele sistema montado que contava com centenas de milhares de escravos hebreus fazia parte de tudo aquilo que as divindades permitiram que eles tivessem. Então, a gente vai começar a ver as ações de Deus para com aquele povo
ao mesmo tempo em que ensinava ao povo hebreu, ensinava também ao povo egípcio, né? E aí eu vou, inclusive, me valer aqui das minhas anotações, mais do que do PowerPoint aí, porque o vídeo está cortando um pedaço aqui do meu coisa, então, para poder não me atrapalhar, eu vou trabalhar com o conceito de golpes da parte de Deus e não o conceito de pragas, né? Porque são ações da parte de Deus que passou a se chamar de pragas, mas que, na verdade, são ações de Deus com um propósito definido. E cada uma dessas ações Deus utilizava dois, basicamente, né? Que eram Moisés e Arão, e havia um confronto permanente e direto contra Faraó e os seus aliados. Então, primeiro a gente vê que realmente o Eterno, eu vou chamar de o Eterno dessa vez, a gente já viu que a Yahvé, Adonai é o Eterno, que tinha um conflito naquele momento, possivelmente os historiadores e estudiosos no governo de Ramsés II. Quando eu visitei o Museu Vaticano, fiquei impressionado com aquelas múmias e tudo aquilo que tinha lá, né? Oi? Irmão, eu posso falar alguma coisa? Pode. É o seguinte, eu queria dizer também que tem uma característica muito importante deles também. Eles tinham esse mundo de deuses e tudo, eles tinham um senso de moralidade muito forte também. Eles eram uma nação também que tinha uma espécie de crença em uma espécie de trindade. Eu achei isso super interessante nas minhas pesquisas, que eles tinham 3 deuses maiores, que era o tal do Deus Ram, que era o Deus superior, ele tinha um Deus para a humanidade e ele tinha uns deuses para o mundo animal. Então, eu acho esse paralelo entre a nossa trindade e a trindade deles, da religião deles, e esses deuses tinham vidas que nem a gente, casava, um tinha uma coisa com outros, mas eles tinham essa fantasia, eu achei super interessante, mas o povo eles foram os primeiros a dizerem que para cuidar, tratar bem do estrangeiro na terra que vinha, então eu acho que foi tão oportuno, assim, oportuno no sentido que Deus estava querendo mostrar para aquela nação que aquilo que eles tinham construído em volta de deuses, metade homem, metade animal, não era a mensagem que Deus estava, mas é que Deus querendo revelar para esse povo, um povo que era, como o senhor disse, um povo super evoluído para a época, né? Eles se orgulhavam que eles tinham e seguiam ritos e feitos assim para agradecer, mas eram deuses que eles tinham medo também, porque eles viam a dependência deles nesses deuses para a fertilidade que ia dar comida, sustento para eles, e tudo isso. Então, era um relacionamento bem interessante com esses deuses que eles tinham. Lembrando que as pirâmides e as esfinges já existiam nessa época, né? Eles já eram um povo que tinha marcas no seu entorno, né? Porque vocês devem lembrar que nessa época, sem TV e mídias sociais, o que você tinha era o boca a boca, né? As pessoas diziam, vocês ouviram dizer o que tem lá no Egito? Olha o que eles estão fazendo, olha como esse povo é poderoso. E tudo aquilo simbolizava também uma força enorme na questão do povo como um povo que tinha poder, porque o grande período do Império Egípcio tinha se passado cerca de 1000 anos antes, né? Quer falar mais, não? Se eu pudesse, falando da importância da morte. Eles viviam praticamente pensando, eles tinham um senso de vida pós-morte
muito aguçada também. E tanto que a importância da vida após essa. Então, eles viviam praticamente pensando na próxima vida. Esses faraós, esses grandes lugares, era tudo para a próxima vida. Então, o senso de moralidade, o senso de relação aos deuses, esse entendimento que havia uma outra vida, isso tudo neles era muito, muito forte. E as construções, e por isso que é tão importante a gente ver isso quando a gente vai ver esses, como você disse, esses golpes, né? Para mostrar para ele claramente que aquilo que eles tinham na sua, eu não sei, na inspiração e na sua fantasia não era bem assim. Na mitologia deles, né? Na mitologia religiosa. Só queria dizer isso, tá? Acho que o Jefferson, você está coordenando. Eu não sei se alguém mais está querendo falar, porque eu estou com 2 sinais aqui de alguma coisa aí. Eu não sei se o Jefferson está online. Eu não estou vendo o Jefferson mais. Estou sim. Não, eu tirei o vídeo para reduzir minha banda. A Alba estava querendo falar, foi uma colocação da Rebeca, tá? A Alba, eu entendo que já fez a sua intervenção. Alguém mais quer fazer alguma intervenção? Fique à vontade. Vamos em frente. Vamos avançar. Ou então, só para se ter com certeza o fato de que Deus estava fazendo ali todo um trabalho pedagógico com aquele povo, aquele sistema. É bom lembrar que depois de 400 anos de escravidão, a religiosidade acabava se confundindo, a vida acabava se confundindo, tudo acabava se confundindo. Aquilo que Deus tinha passado para o povo até então, para o seu povo, acabava se confundindo com aquilo que se experimentava no Egito, né? Porque toda vez que as pessoas estão conectadas com pessoas, elas trocam informações e cultivam alguma coisa que vira cultura, né? Então é bom lembrar que esse povo de Deus também estava sendo afetado pela cultura do povo do Egito. E isso era alguma coisa. Isso é muito legal, né, Marcos? Eu acho que esse ponto, né, assim, 400 anos, as gerações, eu acho que a gente volta ali no capítulo 6, olhando, né, a árvore genealógica de Moisés e Arão, né? Quantas gerações permaneceram no Egito e como essa cultura passou a fazer parte do dia a dia, dos interesses, né? E quão distante do eterno as pessoas ficaram, né? Acho isso muito legal destacar. Eu gostei muito dessa sua colocação. E aí, diante disso, Deus começa a fazer um trabalho. Alguém pode olhar, é importante ter em mente também que muitas vezes, eu falei isso na aula passada que eu dei, de que a gente precisa reaprender a ideia de ler a Bíblia a partir de Deus, não de nós. E também a ideia de reler a Bíblia não a partir de explicações lógicas, racionais, humanistas e modernas, como a gente tem costume de ler. Nós estamos num momento da história que a gente quer todas as respostas para tudo, e tem muitas coisas da parte de Deus que não têm objetivamente a resposta. Fazem parte dos mistérios da vida que nós não entendemos. Então, isso é óbvio, não é uma maneira de fugir das verdades da Bíblia ou do confronto daquilo que da Bíblia é verdade ou é mentira, ou da parte de Deus, se ele quis dizer alguma coisa, revelar ou não. Mas é preciso a gente ter em mente que tem muita coisa para além daquilo que a gente pode compreender. E aquilo que Deus estava fazendo e trabalhando, muitas vezes pode soar para algumas pessoas numa leitura tangencial e rápida, de que Deus estava agindo duro com o povo, um povo que não entendia bem, que estava confrontando aquele povo e destruindo aquele povo em detrimento de um outro povo. Mas, na verdade, a gente vai observar que é um ensinamento para os dois povos. E o povo egípcio acabou aprendendo também a lição juntamente com o povo hebreu. Então, aquilo que vinha sendo feito, que eram esses golpes, né, porque eram essas ações da parte de Deus, elas não eram ações
ao contrário do que muita gente pensa, numa leitura rápida, sem profundidade, de que Deus estava querendo apenas mostrar o seu poder para o povo do Egito, né? Ele estava querendo, na verdade, mostrar o seu poder para os dois, né? Ele não estava querendo fazer confronto com o faraó, né? Muitas vezes a gente ouve pessoas fazendo a defesa, principalmente na televisão, um pouco daqueles religiosos que vão para a televisão e fazem aquela defesa da luta de Deus contra o diabo, né? Essa luta não existe. Ela tem níveis diferentes, né? Deus é o soberano. Se você lembrar ali do livro de Jó, quando ele vai tentar, ele vem pedir autorização, né? Ele pede audiência e pede autorização. Então não há um confronto de poderes, Deus contra Faraó. Não é isso, é um processo didático de uma religiosidade que era muito pragmática e voltado para todo o sistema político, social, econômico, religioso do povo egípcio e do povo hebreu daquela época, que conviviam juntos por 400 anos. Imaginem vocês que nós, no Brasil, temos 500 anos desde a chegada dos portugueses aqui, e ainda tem um monte de coisa que a gente está entendendo e reorganizando na cabeça, inclusive, né? Tentando compreender o que aconteceu, por que somos assim, né? E frequentemente colocamos coisas do tipo, isso aí nós aprendemos lá atrás, são coisas ruins que nós trazemos, mas o fato é que, depois de 400 anos de convivência, você tem toda uma mistura de cultura e as pessoas acabam se tornando mais parecidas com as outras do que parece. Bom, lembrando que havia uma distinção forte na ação daquilo que era da parte de Deus e daquilo que era da parte de Faraó. Queria fazer um paralelo disso aí com a questão da nossa compreensão de vida em relação ao que é ciência, ao que é técnica e tecnologia e ao que é o poder de Deus, é a maneira de ver Deus agindo na vida das pessoas. É óbvio que quando nós pedimos oração, quando nós pedimos para Deus abençoar determinado momento, determinada situação na nossa vida, muitas vezes você pode entender que aquilo está diferente do que a ciência está dizendo, do que a tecnologia está dizendo, do que a sociedade está dizendo, do que a filosofia está dizendo, porque, de fato, nós temos uma maneira de ver, uma lente para ver a vida que é diferenciada, que é exatamente a ideia de que Deus é o Senhor soberano, eterno, que está no controle de tudo. Então, se Ele está no controle de tudo, nós entendemos e acreditamos que por Ele ser um Deus pessoal, amoroso, que se deu por nós, deu seu Filho, e tem um plano eterno para o seu povo, e aí transcende a questão do povo, né, hoje chamado povo judeu, e atinge a sua igreja, e aí a sua igreja, vocês sabem, obviamente, que não se trata apenas da igreja betânia, igreja beteliana, igreja evangélica, igreja brasileira, mas de toda uma composição global daquilo que é a igreja em todos os tempos. Então, há uma oferta feita de vida eterna, né? Assim como esse povo egípcio pensava na vida após a morte, nós podemos aprender com eles a ideia de que a vida após a morte existe, mas com categorias diferentes das categorias que eles pensavam, né? Nós não precisamos levar bem algum para a vida após a morte. Você deve saber da quantidade de saques que aconteceram nas pirâmides e nos túmulos dos faraós, né? É bem conhecido de todos, porque eles levavam pessoas e bens para a vida além, né? E nós pensamos de maneira diferente em relação a isso. Então, só deixando claro de que são perspectivas diferentes de vida, né? Pessoas que acreditam na tecnologia, nas técnicas, que era o caso desses mágicos que eram utilizados, que a gente vai ver que foram utilizados aí no texto bíblico, né? São mágicos que tinham as técnicas, mas aquele sobrenatural, transcendente, verdadeiro, vinha da parte de Deus. Lembrando também que alguns elementos que eram elementos que norteavam a existência da humanidade naquela antiguidade, naquele tempo, as pessoas se norteavam muito por esses elementos: terra, fogo, ar e água, né? Isso era a essência da vida, era o que eles conseguiam conceber sobre vida, né? Você não tinha o conhecimento científico de hoje, que avançou bastante.
mas você sabia que esse era um elemento importantíssimo. O fogo, nós sabemos que, historicamente, né, na antiguidade, era extremamente importante. A água, eu falei um bom tempo sobre a água, porque o primeiro golpe, a primeira ação da parte de Deus tem a ver com a água, né? E o ar, que as pessoas entendiam que era alguma coisa importante, juntamente com a terra, né, onde viviam. Então, havia toda uma forma de pensar a vida diferente da nossa forma hoje. Nós pensamos e logo existimos, né? Questionamos e logo existimos, ou como dizem alguns aí, posto alguma coisa na internet, logo existo, né? Então, tem novas possibilidades. Pessoas dizem, eu existo, sou alguém, me sinto importante quando eu posto alguma coisa na internet, quando me veem, quando eu me torno uma celebridade ou coisa do tipo. Naquela época, as coisas funcionavam diferentes. Havia muito menos elementos de tecnologia externa para poder dizer que você era alguém ou não. Basicamente, você queria ter sua terra, ter água, viver a vida da forma mais simples possível, né? Então, assim, havia toda uma mentalidade para o povo daquela época, que a gente talvez tenha muita dificuldade de compreender. Estamos falando aí de 3 a 4 mil anos atrás. Bom, mal conseguimos compreender, às vezes, a mentalidade dos nossos pais, né, dos quais temos diferença média de 20 a 30 anos. Então, é bom entender que tudo aquilo que acontecia com o povo acontecia porque havia uma mentalidade diferente da mentalidade que nós temos hoje, né? Então, não havia, da parte de Deus, uma rivalidade contra Faraó. Havia-se um processo de ensino e Faraó estava envolvido nesse processo. Eu estou olhando aqui para o horário, só vocês me desculpem, estou tentando acompanhar o horário para a gente não passar aí. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, eu fiz pesquisa naquela Torá comentada que eu mostrei a vocês há 2 semanas atrás, né? E eu acho que vale destacar a forma como os judeus de hoje veem todo esse episódio e como os judeus de hoje percebem aquele momento de sofrimento. É diferente do que a gente compreende. A gente parte da ideia de que Deus estava preparando o seu povo e utilizou as pragas. Veja que nós estamos, muitas vezes, tratando como se Deus estivesse apenas disciplinando aquele povo, ou os 2 povos envolvidos. Muitas vezes a gente até entende que Deus estava disciplinando apenas o povo egípcio, mas não estava. E aí, se vocês verem isso aí que está na tela, vocês vão perceber que havia, isso aqui eu tirei daquela Torá, que eu mostrei a vocês, havia da parte dos judeus hoje, quando eles fazem uma releitura daquele episódio, daquele momento, a ideia de que Deus estava no momento de revanche ou de acerto de contas com aquele povo. Então, eu procurei deixar em alguns comentários que a gente vai ver aí a seguir, a forma como eles entendiam todo o processo. Era um processo didático da parte de Deus, mas um acerto de contas com o povo egípcio. A nossa leitura como cristãos é diferente. A leitura de ensino aos 2 povos, de alguma maneira, e a nós também, né? Porque tudo isso que o povo passou, né? Essa escravidão, essa opressão, são coisas que nós também vivenciamos hoje em algum momento. Então, vejam vocês que nesse texto fica claro a ideia de um Deus estrategista numa guerra que corta o abastecimento de água, depois joga um barulho ensurdecedor com as rãs. Primeiro, o abastecimento de água daquilo que nós vimos, que era a coisa importante do Egito, né? O seu orgulho, que era o rio. Depois vem os piolhos, depois insetos, peste, inflamação e úlcera. Bom, mais uma vez a gente sabe o que é você lidar com aquilo que é imponderável, que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus, a Covid-19. Que é exatamente a ideia de que é algo que a gente não compreende, é o novo e nos afeta tremendamente, né? E aí, na observação dos judeus de hoje, Deus faz chuva de granizo, lança gafanhotos para ensinar o povo, e a gente vai ver isso melhor adiante, e termina os envolvendo em trevas para preceder
toda a ação de Deus naquela questão da morte dos primogênitos. Então, e eles dizem, né, as medidas sabiamente graduadas, lembra, na verdade, aquelas feitas por um soberano para acabar com uma revolta e submeter um país. É claro que nós sabemos também que o povo egípcio não necessariamente submeteu, mas essa é uma visão dos judeus de hoje. Os rabis e a tradição sacerdotal dizem que o Eterno dá firmeza a Faraó. Na verdade, por isso que eu digo que não há um confronto nunca, porque Deus está sempre no controle, sempre no comando. Então, o Faraó, por mais que ele achasse que estava agindo por conta própria, ele estava agindo conforme aquilo que Deus permitia que ele fizesse. Agora, eu queria tratar daquilo que a gente chama de golpes que o Eterno utilizou para confrontar a religiosidade egípcia. Volto a dizer, não é só a religiosidade, é todo o sistema de vida dos egípcios, né? Que também afetava o sistema de vida dos judeus. Primeiro, a questão do sangue, né? Porque você está lidando ali com vida nas duas formas essenciais. O sangue que nos dá vida, que nos permite ser alimentados, respirarmos, resistirmos. Você tem também as águas do Nilo, que eram vida para aquele povo, né? Um povo que entendia o Nilo como parte da sua religiosidade. E a gente vai ver mais na frente que até os animais que estavam por ali pelo Nilo também eram animais que eram divinizados por conta de todo o contexto de vivência deles. Então, esse primeiro golpe, essa primeira ação da parte de Deus, é uma ação fortíssima. Por mais que a gente pense que algumas outras são mais fortes, você está trabalhando ali nesse primeiro momento com toda a questão político, social, religiosa e econômica daquele povo. E isso é uma coisa extremamente séria, porque é basicamente o que a gente está vivendo hoje. A gente está num país, num momento, e num mundo que vive um momento caótico, em que todos estão de stand-by, a vida de todos está sendo afetada de alguma forma, alguns mais, outros menos, por alguma coisa que a gente mal conhece, mas que afeta a nossa vida como um todo. Afeta a economia, afeta a religião, afeta a vida social, afeta a vida psicológica, emocional, a vida familiar, né? Estamos fazendo aí mais de 30 dias, se eu não estou enganado, já de isolamento social, né? Alguns dizem confinamento, outros dizem outras coisas, mas estamos num momento muito difícil, exatamente porque é um momento em que algo que é aparentemente imperceptível mexe na nossa vida. Nesse momento, quando o Eterno toca no rio Nilo e transforma sua água em sangue, é realmente algo extremamente forte para eles, porque estava mexendo na fonte de vida deles duplamente, né? Na fonte de vida que era a água, mas eles também sabiam da importância do sangue. Não como nós sabemos hoje, mas sabiam a importância do sangue. Então, é bom ter em mente de que essa primeira ação, esse primeiro golpe, foi um golpe extremamente forte contra aquele povo. Jefferson, quando alguém quiser falar, você, por favor, me avisa aí, tá? Eu quero fazer um comentário que o versículo 25, né, do capítulo 7... Eu não consigo ver mão levantando aqui no meu sistema, tá? Só por isso. Fica tranquilo que a minha mão está levantada. Vou até baixá-la aqui, ó. Ele diz que passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo, né? Uma coisa é você ficar 30 dias em isolamento social, mas com água, com luz, com alimento, né? Agora, eu imagino que era para eles aquela semana do Nilo em sangue, né? Sangue no Nilo durante uma semana. Rapaz, é uma coisa assim que deve ter realmente sido desesperador, né?
Lembrando que não era a simples falta d'água, mas era um bloqueio no sistema mental, social, econômico de um povo, né? Mal comparando, bem mal comparando, mas uma comparação um pouco mais tecnológica, você vê uma geração Y, uma geração Z, aqueles mais jovens, vivendo sem internet por uma semana. Vivendo sem aquilo que eles consideram muitas vezes uma das coisas normais da vida dele, que não é normal para a gente que é mais analógico. Porque o povo não estava apenas sem água, até porque havia reserva de água, possivelmente. Alguma coisa se fazia sobre a água. Mas era todo o sistema que estava envolvido ali, no entorno. Que era você mexer no principal símbolo, inclusive, de poder daquele povo, que precedeu e que ajudou os símbolos de poderes que eles tinham das construções. E até para você fazer as construções, você precisa de água. Então, era uma coisa extremamente forte. Sobre essa segunda ação, esse segundo golpe, ou praga, há uma dupla interpretação de que eram rãs. Alguns estudiosos diziam que podia ser crocodilos. Lembrando que o crocodilo era uma divindade daquela época também. E aí, sendo uma coisa ou outra, a rã simbolizava abundância e fecundidade, porque se reproduzia muito facilmente, tinha em todo lugar. E se fosse a questão da divindade aí, o crocodilo, se esse é o caso, porque há pequenas variações aí na escrita que permitem essa interpretação, a outra divindade era relacionada à violência, né? E propenso aos desejos mais primordiais humanos, de coisas ruins contra o próximo, inclusive. Então, essa era uma segunda praga que também mexia com aquilo que a primeira praga ou a primeira ação mexia, que era o sistema econômico, social dos egípcios. Depois você tem a terceira, né? Que é os piolhos. E aí também tem outra possibilidade de interpretação, que são pequenos insetos que picavam e incomodavam as pessoas, né? Então, toda aquela tranquilidade da vida egípcia, com aquele rio, com tudo aquilo que eles tinham de conforto, tudo aquilo era confrontado e retirado da parte deles, né? O conforto da vida natural estava sendo mexido aí nesses três, né? E aí, até então, os mágicos estavam trabalhando e conseguindo dar uma certa resposta tecnológica, digamos assim, né? E aí começa um outro tipo de ação da parte de Deus, que começa a trabalhar mais profundamente ali na nação, naquele povo, né? E aí eu falei com vocês que eu estava aproveitando para inserir um pouco dos comentários e percepções dos judeus de hoje, naquele comentário, naquela versão da Torá que eu mostrei. Entenda que eu comecei a incluir aqui o que eles falam. Deus enviou porque havia um acerto de contas entre Deus, o Eterno, e entre os egípcios. Só voltando a lembrar que, na nossa concepção cristã, Deus não estava ensinando apenas aos egípcios, mas também aos hebreus. Mas para eles, os egípcios fizeram tanto mal aos hebreus e Deus estava fazendo um acerto de contas. Por isso eles dizem, né, que os egípcios mandavam os hebreus caçar animais, expondo-os ao perigo, sendo comidos e mordidos por eles. Então Deus, para acertar as contas, disse: agora vocês vão sentir aquilo que o meu povo sentiu. Depois você tem a peste também, que afeta os animais, né? Eu errei aí na digitação, que matava, não é mataia, matava os animais domésticos. E aí, mais uma vez, a interpretação dos judeus, nessa Torá, pelo menos, né? Que diz que Deus estava retribuindo o mal com o mal para ensinar o povo. No entanto,
Eu prefiro mais essa segunda opção aí, que é Deus não está apenas fazendo uma ação brutal, sem controle, com raiva e ira, mas estava tentando ensinar o povo, os povos, na verdade, como ele era e aquilo que ele queria para poder as pessoas perceberem o que realmente é a vida. Eu queria lembrar que nós, seres humanos, vocês devem estar, como eu, fazendo uma releitura da vida e até uma reavaliação da vida a partir desse momento, dessa crise global que a gente está vivendo, né? A gente sabe que tem pessoas amigas e próximas perdendo emprego, pessoas amigas e próximas sendo contaminadas. Eu soube de conta de um amigo meu que jogava tênis comigo, que mudou para São Paulo, que ele pegou, e de outras pessoas conhecidas que têm sido infectadas. E a gente sabe também de histórias de pessoas que estão sofrendo, né? Uma das pessoas que trabalha aqui em casa não tem conseguido vir trabalhar, e a gente sabe que ela está em dificuldade financeira por causa disso. E a gente tem conversado com amigos que estão relatando a mesma coisa, com pessoas que eles querem bem, que trabalham com eles. E isso afeta a vida de todos de uma maneira ou de outra, né? Afeta porque o ser humano, muitas vezes, ele precisa de determinados choques da realidade da vida em detrimento dos seus projetos, dos seus mitos, das suas ideias, dos seus arrobos, dos seus orgulhos, das suas arrogâncias, da maneira como ele vê a vida sob controle, né? Não se esqueçam que uma das características da nossa sociedade atual é uma sociedade que pensa que tem tudo sob controle, como o controle remoto com a televisão. É uma sociedade que tem escolhas como nunca se teve antes. É uma sociedade que muitas vezes não se apercebe de que, enquanto para os nossos pais, avós, bisavós, ter 2 pares de sapato era um luxo, pessoas têm 10, 20, 30, 40, 50 camisas, uma quantidade enorme, carros, uma quantidade enorme, imóveis, uma quantidade enorme, né? Eu, às vezes, converso aqui em casa dizendo o seguinte: possivelmente, nós somos uma das gerações da nossa família que mais temos bens comparados aos nossos avós e bisavós, porque da parte da minha família vem de Portugal e parte da família da minha esposa vem da Itália, sempre em período de guerra, né? Primeira Guerra Mundial, ou momento de crise alimentícia na Europa e algumas outras regiões, pessoas que têm aí na sua ascendência povos da África que também vieram na base do sofrimento. O sofrimento, ele faz a gente repensar e reavaliar a vida, né? Já diz um poeta brasileiro, Djavan, que o sofrimento leva além, né? Essa percepção de que nós, muitas vezes, somos sacudidos não por tudo que temos e fazemos e controlamos e achamos que estão sob nosso controle e que são coisas para o nosso bem, mas muitas vezes uma sacudida, uma perda, ela nos permite reavaliar, rever a vida e nos tornarmos pessoas melhores. Então, aqui você percebe uma sequência de ações da parte de Deus para mostrar uma sequência de perdas para o povo egípcio, ao mesmo tempo em que ele mostra uma sequência de ações para o povo hebreu, para que eles entendam que o Deus deles é um Deus diferente. E aí nós vamos perceber isso quando chegarmos em Êxodo capítulo 20, que formos estudar os 10 mandamentos, que para mim, uma das partes mais preciosas da Bíblia. Nós tivemos aí na Betânia já uma classe de os 10 mandamentos há anos atrás, né? E foi muito precioso estudar e perceber como Deus é diferente de todas as outras divindades propostas na nossa sociedade antiga, né? Porque nós temos divindades diferentes hoje. Muitas vezes não são ídolos de gesso, de pedra, de metal, mas são outras divindades, porque nós cultivamos uma idolatria, uma projeção, fazemos deles mitos e aquilo que eles de fato não são. Estou vendo que tem gente querendo falar alguma coisa aí. Jefferson, comanda aí. Uma pergunta, Alba. Marcos, eu gostaria de saber o tempo que nós estamos passando agora. Não podemos viajar, não podemos sair de casa. O que Deus está requerendo de nós? Alguém quer contribuir?
Também, Jefferson, Alba, quer falar alguma coisa? Eu tenho as minhas percepções disso. As percepções, se vocês quiserem completar depois, são exatamente isso que eu acabei de dizer. De que é na ausência que a gente sente falta. Normalmente, aqueles que têm Eu só vou pedir para a Ana, para ela colocar em mudo o telefone dela. Ela parece que saiu aí, mas tudo bem. Vamos lá, desculpe. Tá. Então, assim, a gente sabe que normalmente sente a falta, quando a gente sente falta quando perde. É uma característica nossa de seres humanos. A gente sente falta daquilo que a gente não tem, muitas vezes não valoriza aquilo que tem. Vocês devem ter ouvido falar aí, rolou pela internet, a filha de um dos, se eu não me engano, o presidente do Santander, eu não sei se de Portugal ou da própria Espanha, né, da origem do banco, lá da sede do banco, em que bilionários com dinheiro à vontade, a morte do pai foi por falta daquilo que ele não precisava pagar. Ele era o ar. Né? O Jefferson, eu não sei se você pode cortar o microfone dela, talvez você possa. Infelizmente, eu não sou administradora, eu não tenho essa mas a Alba está como admin aí, não sei se a Alba é administradora. Vê aí, Alba. Não, ela não é administradora do Zoom, é que o computador dela está com o nome admin. Com esse login. Exatamente. Então, assim, respondendo, o que eu acho, seria bom ligar para a Ana e comunicar isso a ela, quem tem contato. Eu já comuniquei por WhatsApp e agora por chat. Vou fazer uma ligaçãozinha, muda aí, faço uma ligação também. É só para entender que a gente acaba aprendendo com a perda. Né? E esse momento de coronavírus, talvez, seja um dos momentos em que a gente tenha mais sentido a perda coletiva de um monte de coisa. Eu tenho falado com amigos meus que são pais de crianças que estão dizendo: rapaz, eu estou sendo obrigado a conviver intensamente com os meus filhos, uma coisa que eu não estava mais acostumado por causa do trabalho. Eu estou sendo obrigado a lidar com o meu casamento. Vocês devem estar olhando as brincadeiras aí da internet, né? As brincadeiras boas e ruins, que dizem que pessoas estão... que além do número de infectados, você vai ter um enorme número de divorciados e um enorme número de neuróticos por causa da convivência que as pessoas não estão acostumadas. Isso é uma realidade. Né? A realidade é que nós estamos experimentando uma convivência que estávamos acostumados. E a internet vinha piorando a nossa qualidade de convivência. E ela continua piorando a nossa qualidade de convivência. Só para orientar... Marcos, só para orientar aqui, Ana, você pode colocar em mudo a sua videoconferência aqui no botãozinho embaixo, aqui, ó. Eu? Que você, ó, embaixo, no cantinho esquerdo, você tem um microfone. Ok, obrigado. Ok. Obrigado. Então, assim, eu diria o seguinte, que a principal coisa que Deus possivelmente está querendo nos mostrar, algumas coisas. Primeiro, a importância dos outros. Segundo, a importância dele. Porque é nessa hora que você vê a sua fragilidade. Essa hora que você fala, está para além das pesquisas, da ciência. Eu já acho que falei com vocês da última vez que havia uma proposta humanista de que a ciência ia nos levar a sermos quase deuses. Né? Eu li 2 livros até agora daquele israelense ateu que Yuval Noah Harari, que anda bem famoso aí pela internet, fazendo palestra para todos os lugares aí, tem um monte de vídeo dele no YouTube. Um dos livros dele é Homo Sapiens, e o outro é Homo Deus. O Homo Deus, ele diz que a gente se tornaria cada vez mais imune à morte e cada vez mais protelaríamos a morte por conta da fé que ele tem na ciência. Por isso que eu e o meu grupo de pesquisa e estudo entendemos ciência também como religião. Que para alguns a ciência passa a ser a resposta para a essência da vida. Nós cristãos não pensamos dessa maneira.
nós pensamos que a ciência é uma ferramenta, mas que o controle da vida está na mão de Deus. E é isso que nós estamos percebendo nesse momento com clareza. Cadê a resposta da ciência? Até a questão das máscaras, que parece uma questão elementar para quem tem uma gripe. As pessoas dizem, por favor, está gripado, está resfriado, vem trabalhar. Trabalha de máscara. Até isso a ciência ainda não deu 100% de certeza, senão nos últimos dias. Né? E tantas outras questões estão pendentes ainda. Mas cadê a nossa ciência divinizada e divina, que ia dizer, temos solução para todos os problemas da humanidade? E também, acho que esse é o momento que Deus está usando para a gente se conhecer a si mesmo. Para a gente conhecer a si mesmo, para a gente se valorizar, para a gente entender o que realmente tem valor, para a gente entender o que é importante da vida, que é ver a natureza, que é poder respirar o ar que é gratuito. E que quando você está com um respirador no hospital, você sente falta da coisa mais gratuita e graciosa que nós temos. Ainda mais num país chamado Brasil, que em geral eu moro em Pendotiba, no meio de um condomínio cheio de árvores. Estou olhando para vocês aqui nas minhas janelas, eu só vejo verde um pedacinho do céu. Por que isso? Porque essa graça de Deus, que é o ar, é gratuito. E por que faz tanta falta quando a gente pega uma enfermidade dessa? E também passamos a entender, em quarto ensinamento, passamos a entender também o valor da natureza e o valor dos mistérios da natureza. Né? Eu não sei se esse vírus vem de morcego, de sopa de morcego, como o pessoal circula aí pela internet, se foi fabricado no laboratório, como tem uma outra teoria, se foi decorrente daquilo que o Prêmio Nobel de 2008 disse, que é decorrente de um desvio, de um estudo, de um trabalho com o vírus do HIV feito na China. Eu não sei de onde vem. Uma coisa eu sei. A natureza e tudo que está em volta dela é um mistério enorme, que me encanta, me impressiona. Impressiona eu estar aqui falando com uma pessoa querida e ela me passar uma coisa que vai me matar. Me impressiona pensar que um beijo pode me matar. Um abraço, meu filho chegou da Europa, eu não abracei ele, não pude abraçar. Foi uma coisa impressionante. Ele veio em minha direção e a gente ficou meio assim, não dá. Ele tinha acabado de chegar, passou por Paris, Portugal, Inglaterra e veio para cá. Cada vez que ele passava no país, o país fechava as fronteiras. Ele foi um dos últimos grupos que veio livremente na Inglaterra. Ele veio de manhã, fechou de noite. Porque ele veio num voo diurno. E eu fiquei pensando, caramba, meu, beijo e abraço estão sendo praticamente proibidos. Minha filha ficou no hospital por causa de uma inflamação, uma infecção. A gente ficou mais preocupado com o coronavírus no hospital do que com a inflamação e infecção dela, que tomou antibiótico intravenoso por 15 dias. Olha só. Né? Então, e outra coisa, eu até agora não pude dar um abraço, um beijo na minha filha. Vai fazer 30 dias quase. Por causa da enfermidade de lúpus, que ela tem lúpus. E tratou com bastante tempo com hidroxicloroquina, inclusive, mas também tratou com imunossupressor. Então, a gente está aprendendo a valorizar coisas que não valorizávamos. Beijo, cheiro. Aquilo que nos fez humanos por muitos anos, milênios, estão nos privando disso. Pais que reclamavam que os filhos não os visitavam e filhos que reclamavam de visitar pais com mais idade, hoje não podem nem se quiserem muitas vezes. Por quê? Porque numa visita e num beijo, você pode transmitir sem você saber que está contaminado, você pode ser assintomático. O que Deus está querendo ensinar para a gente? Ensinar as coisas que têm valor na vida, eu acho. Né? E não as coisas que nós valorizamos, ou que a nossa sociedade diz para valorizarmos. A banda larga, o carro, o computador, o smartphone, o salário, o emprego, tudo isso está pulverizando. Nível de desemprego aumentando. A crise econômica estava planejada, o governo fez a lição de casa, legal.
só esqueceu de uma coisa, do imponderável. Isso está na mão de um só, Deus. E aí a gente precisa ter a dimensão de que não somos deuses, de que a ideia do Harari deve estar indo por terra agora. Porque se cada vez mais nós vamos superar, a ciência vai nos ajudar a superar e esticar a nossa vida, vamos passar a viver 120, 130 anos, ok. Olha o que está acontecendo com os velhos, principalmente. A vida estava sendo estendida pela ciência e a própria ciência não consegue mantê-los na vida. Olha a sociedade que só pensava em crescimento, a economia do país que só pensava em vamos crescer 3% esse ano. O que aconteceu? Um golpe duro para todos. Desemprego diminuindo na razão de 1 milhão por ano a menos. Só esse ano talvez entre mais 3 milhões de desempregados. Talvez mais. A nação mais poderosa do mundo de joelhos por um vírus que ela não consegue ver. Por um ínfimo que ela não consegue ver. Toda a potência atômica dos Estados Unidos não consegue confrontar o coronavírus. E aí, o que Deus está querendo ensinar para a gente? Eu acho que Deus está querendo ensinar que nós somos realmente amados, preciosos, porque somos feitos na imagem dele, mas não podemos esquecer de que ele é o que controla e é o soberano. Parece que tem gente querendo falar aí. Eu vou só dar uma saída de 1 minuto para pegar um livro, mostrar para vocês e volto. Enquanto alguém está falando aí, pode ir tocando aí. A Daniela Vidal, né, ela fez um comentário, perfeitas colocações, emocionada. Obrigado, Daniela. Não sei se mais alguém quer fazer alguma outra colocação. Falando assim rapidamente, eu acho que tem 2 colocações que eu particularmente queria trazer, né, para ajudar aqui nesse momento. A primeira colocação é que nós nos preparamos para uma guerra nuclear, né? Toda a nossa geração viveu com o risco da Guerra Fria e a possibilidade de uma destruição em massa a partir de ogivas nucleares. Eu acho que essa que sempre foi a grande tônica de todas as discussões entre regimes socialistas, capitalistas, etc. E Bill Gates, ele em 2015 fez uma colocação muito boa no TED Talk, dizendo do risco da pandemia, dizendo que nós precisávamos nos preparar para isso. Muitos governos viveram sem essa visão, né? E nós nos apegamos a isso. E eu queria trazer mais um comentário a respeito de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer fez exatamente essa análise das dimensões, né, da natureza, do relacionamento, do eu comigo mesmo, mas todas essas dimensões a partir de uma dimensão entre eu e Deus, que basicamente é isso que a gente está vendo aqui, né? Deus trazendo isso para todos nós. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Não sei se alguém mais quer falar. Estou vendo aqui. Jefferson, dá uma limpeza. Eu acho que eu estou vendo 7 sinais aqui, mas não sei se alguém quer falar. Desculpa, não sei se eu respondi a senhora que me perguntou aí, Alba, sua mãe aí. Fiz o que foi possível. Sim, sim. Muito obrigada. Eu queria mostrar o livro que eu falei, que é essa Torá, publicado pela editora Sefer, que é uma editora judaica brasileira, né? Esse é um livro que eu estou usando bastante. E queria mostrar a vocês também o primeiro livro do Yuval Noah Harari, Uma Breve História da Humanidade. É uma leitura densa, trabalhosa, cansativa, dá dor de cabeça, porque realmente ele é um ateu que tem argumentos fortes, e você tem que estar preparado para contra-argumentar aquilo que ele acredita. Mas o livro que eu estava falando, mais especificamente, que é os 2 são best-sellers, é esse aqui, dele também. Como Deus. Né? Lembrando que, quando a gente pensa que o mundo está preparado para uma guerra atômica, ficou por anos, não se esqueça que o mundo também está preparado nos últimos anos para uma guerra biológica e química. No entanto, nem com isso
se conseguiu. Não se esqueçam que alguns dos maiores laboratórios do mundo estão tentando conseguir respostas. A maior nação do mundo está tentando conseguir resposta. O homem mais poderoso do mundo está tentando conseguir resposta. O homem mais rico do mundo está tentando conseguir respostas, que deve ser Bill Gates, ou o cara da Amazon, ou o cara aí de um dessas empresas de tecnologia. A verdade é que ninguém tem a resposta ainda. A única resposta que a gente tem é o desconhecido e a fragilidade humana. Essas são as respostas que nós temos. Bom, vamos adiante aí por causa do nosso tempo. Depois Deus também começa a trabalhar com os animais, homens em plantações, pelo granizo, mais um golpe do Eterno, mais uma ação de Deus para poder ensinar o povo. Além dessa, nós temos também aí a praga dos gafanhotos, né? Lembrando que eu gosto dessa colocação dos gafanhotos, que era a ideia de... Era como se eles simbolizassem, por causa da forma... Não sei se vocês já viram alguma coisa, até na internet tem aí, de vez em quando. Alguém filma quando tem um grupo de gafanhotos agindo, eles vêm como uma nuvem, né? É um negócio impressionante. Quem tem plantação já experimentou isso. Eles são insetos impressionantes, eles saem comendo. Nós tivemos aqui em casa, há 1 ano, há 2 anos atrás, uma crise aqui de uma montoeira de gafanhotos. Tivemos que tirar... Nós temos uma grama que se chama amendoim, tivemos que tirar a grama amendoim, cortar ela toda depois de 5 anos e deixar brotar de novo, porque eles estavam tomando conta e comendo tudo. Porque nós temos aqui em casa mamão papaya, mamão amazonas, limão galego, laranja, amora, tem de tudo. E nada estava conseguindo brotar porque eles estavam comendo. Além das formigas, né? Então tivemos que fazer uma ação aqui. Eu, às vezes, andava aqui pelo quintal e estava vendo um gafanhoto, outro gafanhoto, aí a minha esposa identificou, não, isso é gafanhoto. Eles estão realmente comendo. E aí fizemos uma ação aqui com o condomínio para poder eliminar. Agora, imagine vocês um exército de gafanhoto que chega diante de tudo aquilo que sobrou. Aí você corta a água, você corta o senso de existência, que é o Nilo, todo do Nilo ali. Você corta a segurança do corpo, incomoda com piolho, com inseto, com escorpião, com seja lá o que for. Você mexe também com ou muito crocodilo ou muita rã incomodando. Você mexe com chuva de granizo para matar um monte de bicho. E aí, quando bate a sobra de tudo isso, já no oitavo golpe, você manda os gafanhotos fazerem uma festa. Eu fico pensando no desespero daquela população e o trabalho de Deus para demover Faraó. Lembrando que já algumas centenas de anos, Faraó era considerado Deus também. Então, aquele cara que era orgulhoso, que estava no controle de tudo e que nada podia demovê-lo, que ele sabia de tudo e suas decisões eram a decisão de um Deus. Depois nós temos as trevas, quando você pensa que está tudo inseguro, que está tudo difícil. Caem as trevas e você não consegue ver a pessoa que está do seu lado. Né? Gente, é uma sequência de perdas, de opressão, de diminuição, de perda de coisa essencial, de perda de... Imagina você na sua casa hoje, com isolamento social, sem comida, sem água, sem energia elétrica, sem internet para falar com ninguém, sem telefone, e sem condição de noite, de dia, conseguir sequer falar com a pessoa que está do seu lado. Pense no caos que se tornou a vida desses egípcios e os hebreus apenas assistindo isso e vendo, porque a partir de uma certa praga, Deus já começa a colocá-los à parte para saberem das notícias e ficarem impressionados com o que estavam ouvindo e vendo. Lembrando, gente, que eles tinham conhecidos e proximidades com egípcios. E aí, eu fico pensando que o comentário devia ser: gente, isso é um desespero. Né? O texto bíblico não relata
E se fosse na sociedade hoje, instantânea, líquida, que valoriza pouco a vida, a quantidade de suicídio que teria naquela época. Porque é perda de elementos essenciais da vida. Nós não estamos lidando aqui, gente, com perda de bens. O cara não perdeu o carro que foi roubado, que a gente reclama. A casa destruída pelas chuvas, como aqui no meu condomínio, teve casa que sofreu isso há 10 anos atrás, aquelas chuvas. Como teve o Morro do Bumba aqui na nossa cidade, que morreram, perderam tudo, tinham pouco, perderam tudo. Foi mais do que isso. Você estava simplesmente perdendo, não os bens, mas os elementos da sua vivência normal. Ninguém está lidando aqui com o relógio que foi roubado, com a caneta Montblanc, com o MacBook Pro, com o iPhone, com a internet, com a TV a cabo. Não. Você está lidando com as coisas básicas da vida. E, por fim, vem a ação de Deus tocando nas vidas daqueles que eram a sequência do reino, o futuro do reino, o futuro do Egito, o futuro do Nilo, o futuro do império, o futuro de uma dinastia. Ele começa a mexer naquilo que as pessoas têm de mais importante, que são as pessoas queridas que nós vivemos. Lembre-se que naquela época o primogênito tinha valor especial. Era tradicionalmente uma possibilidade de sequência de vida, de tradição, de história. Lembre-se que muita gente vivia pouco tempo, muitas enfermidades. E Deus vai lá e, em cima disso, e fala, olha só, meu golpe final. Então, o que a gente percebe nessas 10 pragas ou nesses 10 golpes é que Deus preparou todo um cenário, toda uma história para poder ensinar pessoas ao longo da vida, ao longo da história, inclusive. Para ensinar primeiro aqueles 2 povos, um como protagonista no mau sentido da palavra, que eram os egípcios, outro como um privilegiado espectador das ações de Deus, que era o povo hebreu. 2 outros indivíduos privilegiados porque Deus fazia através deles, Moisés e Arão. O outro que pagou a conta diretamente, que foi o faraó, que teve demovido de um Deus estranho, porque olha só, não se esqueçam de que os deuses eram ligados ao tamanho, o poder do Deus era conectado diretamente com o tamanho da nação e o poder da nação. Se a nação era muito poderosa, seu Deus era muito poderoso. Se a nação era submetida e vencida, seu Deus era fraco. Era assim a economia militar religiosa da época. Ela funcionava dessa maneira. Né? Então, esse Deus, Faraó, e seus deuses, o Egito, o Deus crocodilo, o Deus rã, seja lá o que for, a importância do seu próximo faraó, que era seu primogênito, tudo isso foi jogado por terra. Porque Deus disse, olha só, na verdade, só existe um. Eu volto, irmãos, a lembrar vocês que a nossa leitura na Bíblia tem que ser sempre leitura a partir de Deus, não a partir de nós. A partir da soberania de Deus, não a partir do reino da ciência, do ser humano e da sociedade. Porque se a sua maneira de ver é a partir de Deus, você está vendo com a lente certa. Porque a Bíblia é inspirada por Deus para nos servir como uma história bonita e bem contada. Outra coisa, tenho em mente de que nós gravamos e recordamos muito mais histórias do que sistemas teóricos. Por isso, a gente está tratando hoje das 10 pragas como um monolítico, como um monobloco, entendendo que é uma única ação didática de Deus para trabalhar com 2 povos e para trabalhar historicamente nos últimos 3.200 anos. Para todos nós aprendermos que só existe um Deus, um Senhor e soberano, e que Ele tem o controle de absolutamente tudo, inclusive
das bactérias, dos vírus e tudo mais que estão por aí. Quando a minha filha teve a bactéria que pegou na orelha dela, a gente ficou muito impressionado, porque você tem bactéria em tudo quanto é lugar. E ela trabalha com pesquisa no laboratório Chagas Freitas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que pesquisa bactérias, vírus e outros seres imperceptíveis a toda a sabedoria humana. E é impressionante você pensar que ela que trabalha com isso acabou passando um risco enorme por causa de uma determinada bactéria que pode ter vindo na água do Rio de Janeiro, ela mora no Rio, na hora de tomar banho. Pode ter sido alguém do laboratório que com a mão tocou para ver. Pode ter sido qualquer coisa, a gente não sabe. Né? Por quê? Porque, de fato, nós somos feitos, como diz Schaeffer, à imagem e semelhança de Deus, e isso nos dá um tremendo mal. Mas o pecado, ele tem tirado a nossa visão clara das coisas mais importantes da vida e da importância de Deus para a nossa vida. Bom, da minha parte, eu concluí. Se alguém quiser falar alguma coisa, estou aqui preocupado com o horário. Jefferson ou Queridos, Alba ou alguma coisa? Nós temos 6 minutos, tá? Para concluir o nosso horário é 11h45. Fiquem à vontade aí de contribuições, colocações, Jefferson, dúvidas. Obrigado, Daniela. então, eu até fiquei aqui ouvindo o tempo todo, esperei que o Marcos, né, falasse, mas ele, né, não falou também, eu fiquei... então, assim, eu queria só que você voltasse, assim, um pouco, não voltasse, na verdade, esclarecesse um pouco, porque a visão, na minha visão, ficou perfeita sua explicação, mas, de certa maneira, será que você não nega um pouco a existência do diabo quando você faz essas colocações pautadas que Deus trata dois povos e, enfim, fica ali uma dualidade entre, né, os dois povos, o povo de Deus e os egípcios, e, tipo, mas em outros contextos da Bíblia a gente vê que Deus, ele traz a imagem do inimigo, né? Então, assim, desculpa a minha ignorância, mas eu queria que você esclarecesse aí como que você vê o inimigo, então, nessa história, se a gente for pegar todo o contexto bíblico, né? Como que fica? Como que você Eu não vê estou ouvindo isso? mais a voz da Daniela. Marcos, a Daniela fez a seguinte contribuição. Ela quer um esclarecimento em relação à figura do Você está ouvindo diabo. minha voz? Estou ouvindo. Está ouvindo a minha? Eu não estou ouvindo mais a voz de ninguém. Então, eu vou fazer no chat aqui a pergunta. Eu acho que eu posso dar o meu comentário aqui em relação ao diabo. Desculpa, mas eu não estou ouvindo mais a voz de ninguém. Eu não sei aí se alguém... Jefferson, você está me ouvindo? Perfeitamente, estou ouvindo alto e claro. Mas está ouvindo minha voz? Está ouvindo minha voz? Está tudo mudo para mim. Estou ouvindo perfeitamente. Marcos, olha o chat. Eu fiz aí a pergunta da Daniela para você no chat. Tá, eu vi aqui. Daniela falando em relação ao diabo. Bom, vamos lá. Se você olhar o texto bíblico, ele não é um texto que trata diretamente da questão do diabo, da intervenção do diabo, como você vê, por exemplo, em alguns episódios, principalmente do Novo Testamento. Você também vê a ação do inimigo no Antigo Testamento, você vê logo em Gênesis, né? Mal começa, ele já chega e começa a aparecer e aprontar. Mas, se você lembrar de Paulo, sem dúvida, lembre-se, primeiro, o diabo é o pai da mentira. Segundo, tudo que vem de mal, ou boa parte do que vem de mal, não diria tudo, vem da ação do diabo sobre pessoas e consciência de pessoas. Acontece que, em momentos do Novo Testamento, há colocações que demonstram que
Os nossos pecados, eles não acontecem só por causa do diabo. Eles acontecem por causa das nossas cobiças, nossos desejos, da nossa maldade decorrente da queda. O diabo é o protagonista da queda ali. Mas a decorrente que nós escolhemos. Então, acho que o episódio aqui das pragas, não há uma confrontação. Outra coisa, é bom deixar claro, mais uma vez, não há disputa entre Deus e o diabo. O diabo, coitado dele. Se você viu aquele filme Advogado do Diabo, já no finalzinho, o protagonista fala para o que seria o diabo, né? Lá, Al Pacino, naquele diálogo ali sobre como é que seria aquela coisa, aquele momento, e vem para você me servir, vem que você é meu filho. Ele chega e diz, olha só, mas pela Bíblia, no final, você perde. Então, a gente precisa entender que no livro de Apocalipse, bem como em livros do Novo Testamento, é muito clara a ideia de que o diabo ele está fazendo tudo o que pode, mas ele já sabe o fim dele. Esse fim tem um controlador na história. No entanto, me parece que esse episódio especificamente é um episódio que não demonstra claramente ações do diabo, pelo menos não é mencionado. É claro que você vai entender que ali é Deus trabalhando, e não é uma reação de Deus ao diabo. É uma reação a um sistema diabólico. E aí a gente precisa fazer distinção das horas em que o diabo age e nas horas em que o sistema que o diabo comanda age. Só vou deixar você falar já, estou vendo sua mão aqui. Toda vez que você vê qualquer coisa que desumaniza pessoas nos seus variados sentidos e áreas da vida, são indiretamente ações do diabo. Porque, segundo o próprio Schaeffer e a Bíblia, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e isso nos faz sermos preciosos para Deus. Preciosos demais, nós somos realmente preciosos demais. Mas nós também precisamos entender que, apesar disso, a queda trouxe consequência para a nossa humanidade. Por isso que nós somos salvos pela graça, e não pelas obras. Nós somos salvos pela ação de Deus, e não pela nossa resposta às ações do diabo e nem às ações de Deus. Deus age para nos salvar também. E nós não podemos fazer muito, senão ser gratos e responder com gratidão à salvação de Deus. Alba quer falar. Não estou ouvindo ninguém, tá? Não sei o que está acontecendo. Marcos, a Rebeca... Vocês estão falando, eu vou tentar mexer aqui no meu... Eu passo minha vez para a Alba, pode deixar. Ok. Então, Fala, Beck. A Alba... Eu concordo plenamente, irmão, que aqui a gente vê a ação de Deus e eu vejo também, assim, de ensino, de esclarecimento, mas também vejo o diabo, e eu vejo o papel do diabo em endurecer o coração do faraó. Eu vejo aquela parte de tocar no humano da pessoa. Deus comanda tudo. Ele faz tudo, mas o diabo ele bota barreiras para que a pessoa não consiga realizar, não enxergar, que foca no concreto, que não consegue se superar em poder. Ele era o chefe de Estado, ele se fosse pela lógica de saber, de reconhecer, ele não tinha humildade de poder ver que o que estava acontecendo era maior, tanto que ele sempre pergunta para se a gente pode equivaler, se os mágicos deles podem fazer isso. E depois daquela prova que a serpente de Moisés engoliu a outra, deveria ter sido claro que era uma força maior, bem claramente, mas ele não tinha essa humildade. Então, eu vejo o diabo assim no nível
o orgulho da pessoa, entende? Deus comanda tudo, mostrando para quem quer. Por isso que eu acho que nas Escrituras é tão bonito quando ele diz: quem tem ouvidos que ouçam, quem tem os olhos, porque estava falando em voz grandiosa e graciosa para todos. Álvaro, só uma observação é que, pela Bíblia, é Deus que endurece o coração de Faraó, não é o diabo. Nesse tema também. Por isso que eu falei, que o diabo, o Faraó, estava num sistema de proteção às minorias, ao povo sofrido, é um sistema diabólico. Mas em termos de ação dele, quem estava endurecendo o coração não era o diabo. O diabo nessa história, vamos falar aqui no popular, ele não foi convidado para essa cerimônia, para esse momento. Olha só, o que você fez está feito, você fica por aí que agora o negócio é meu com eles. Porque fica muito claro que não tem ação dele. Tem o que? O sistema diabólico estava ali montado. Como é que você pode ter um faraó que se sente Deus se o sistema não é diabólico? Porque o primeiro que quis tomar o lugar de Deus e dizer: sereis como Deus, vocês, e que se rebelou, segundo a Bíblia, se rebelou nos lugares altos da terra, do universo, foi o diabo. Então o faraó estava tentando ser Deus. Agora, a ação do diabo como uma ação meio pessoal, digamos assim, acho que Deus disse para ele: olha só, dessa vez você fica de fora aí que a conversa não é com você não, é coisa grande demais para você se envolver, vai para lá. Acabou. Eu tenho essa mesma percepção na colocação da última aula, né? Teve um slide lá que a gente colocou ego versus propósito. E Deus, ele estava nisso, fortalecendo o ego de Faraó e contragolpeando, como eu acho que a palavra golpe foi muito legal, o Simas colocou com muita propriedade, com o propósito de Deus, era muito superior ao ego, e isso foi algo que o diabo realmente, para essa festa, não foi convidado. Eu também tenho essa mesma percepção. A Rebeca, eu acho que concorda com essa mesma percepção. Daniela, você acha que a gente conseguiu tratar a tua dúvida? Sim, conseguiu. Quando o Marcos trouxe essa questão aí do sistema dele ser diabólico, sanou minhas dúvidas. Sim, obrigada pelo esclarecimento. Ok. Rebeca, mais algum comentário? Mais alguém também? Eu vou colocar uma coisa aqui para a Daniela. Por exemplo, Daniela, a escravidão. Você não via alguém endemoniado fazer aquilo. Você não via a ação do diabo. Você não via a pessoa do diabo dizendo para o sujeito: leva aquele outro, leva aquele grupo. Mas se cria um sistema diabólico que vai contra o sistema de Deus de dignidade humana, que é primordial e essencial. Por isso que nós cristãos temos o direito e o dever de expor nossas discordâncias sociais, antropológicas, qualquer uma delas. Olha, eu sou contra o homossexualismo, eu sou contra o aborto, eu sou contra qualquer coisa, o sistema ideológico A, B ou C. Eu sou contra a exploração do pobre. Maravilhoso. E tem que fazer, nós temos que denunciar. Agora, precisamos entender que os sistemas, eles são criados pelos seres humanos. E o diabo está por cima de tudo isso. E nós não podemos permitir nunca ver uma degradação humana. A degradação humana deve ser uma das nossas maiores dores. Um ser humano sofrendo deve ser o nosso maior sofrimento. Por isso Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro grande mandamento, que resume tudo aí, as 613 leis que envolviam o sistema religioso judaico, hebreu, judaico, israelita. Tudo isso resume: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque essa dignidade humana, a gente tem que ser o maior defensor da dignidade humana. Seja ela como for. E aí o debate ético é o seguinte: vem cá, qual nesse momento é a dignidade humana? Quando uma mãe ou uma futura mãe decide interromper a gravidez e abortar uma vida, o que acontece com a dignidade humana nessa hora?
trata como um objeto descartável. O que acontece quando você vê pessoas que maltratam? Esse dia eu vi um vídeo na internet que me chocou, me deu vontade de chorar. Um homossexual andando na calçada, vem um grupo e espanca ele, mas espanca de mudar a cara do sujeito. Meu Deus, a gente não pode concordar com isso nunca. Não existe. Ninguém pode fazer esse tipo de coisa com o ser humano. Isso é uma suposta visão conservadora diabólica, um sistema diabólico. Agora, a gente também não pode apoiar num sistema que venha e diga que é normal todo mundo ser, quem não é está por fora. Não, são coisas diferentes. O ser humano, ele é feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem uma dignidade intrínseca dentro dele. E aí vai, a partir da vida, a gente vai dizer, ele tem dignidade porque Deus o ama. Olha só, Deus o ama. Deus amava o faraó. Deus amava o faraó. O faraó que não quis ser amado e não quis aprender. E aí teve que ser na marra. Desculpa aí. Amados, mais algum ponto? Rebeca, mais alguma contribuição? Alguém mais? Não, tá ótimo, obrigada. Eu vou convidar hoje especialmente a Rebeca para fazer essa oração para nós concluirmos então nossa aula. Nós continuamos no grupo, tá, do WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês tenham, nós estamos à disposição para poder dar o apoio que for necessário. Orem por nós, pelas nossas famílias, nossas necessidades. Eu queria pedir especialmente pela nossa Betânia, que também está se moldando a esse modelo digital, com muito esforço dos nossos líderes, nossos pastores, que nós possamos orar por eles e colocar a vida deles aí no altar do Senhor. Muito obrigado, queridos. Amém. Então, Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada por essa manhã na Tua presença, com cada vida que o Senhor trouxe aqui, para a gente ter esse momento de aprendizado, pela presença do Teu Santo Espírito, Senhor, que fala ao nosso coração. Obrigada e pedimos que Ele continue nos ensinando, nos apontando, nos transformando, para que a gente realmente aprenda o que o Senhor quer falar através desse momento de nossa história, nesse isolamento, que essas mudanças sejam definitivas e que a gente aprenda a valorizar a vida, Senhor, como o Senhor tem feito. Obrigada pela Marcos, pela edificação da palavra, pelo Jefferson, pela Albinha, que nós possamos cada dia mais estar envolvidos na sua palavra, sempre crescendo e testemunhando, onde a gente estiver, do teu grande amor, Pai. Abençoe a Betânia, os pastores, a liderança, nesses tempos novos de readaptação, de mudança, e que nós consigamos cada dia mais sermos tudo que o Senhor tem planejado. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Beijo, Amém. gente. Tchau, tchau para todos. Deus te abençoe. Tchau, Bom dia para gente. todos. Tchau. Gente, bom dia aí. Bem-vindo, Edu. Edu, fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.